Hoje, hoje é 17 de março de 2020. Terça-feira. Brasil. Muito bem. Estamos abertos a um diálogo. E o que eu quero dizer com isso? As pessoas não somente estão me vendo como pessoa, mas elas estão vendo Deus. Elas estão vendo Deus. E o que isso significa? Significa aquilo que está na Escritura. Onde estiverem um ou dois ou três reunidos em meu nome, lá estarei no meio deles. E qual é esse nome? Aí você tem que procurar lá. Como raiz, o tetagrama, né? O tetagrama é a raiz dessa presença de Deus. Você entendeu porque tem, às vezes, muita maldição na sua vida? É por causa disso. Então a gente está cheio de assunto para falar, mas infelizmente, pelo fato do mundo seguir um caminho que é diferente do nosso, nós andamos contra o mundo, na maré contra o mundo, do que o mundo pensa. Por isso que fica difícil fazer o trabalho direitinho, né? Entendeu? Era para mim ter uma equipe fazendo o trabalho direitinho, mas infelizmente está tendo muita bagunça por parte daqueles que não sabem separar as coisas do mundo das coisas de Deus. Então você jamais vai se aproximar de Deus no sentido geral se você não deixar as coisas do mundo separado. Exemplo, eu posso ser o pior picareta do mundo, mas a partir do momento que eu estou me envolvendo com as coisas de Deus, aí eu tenho que deixar de lado. Então, eu poderia falar aqui diariamente muitas coisas sobre os assuntos bíblicos, sobre os assuntos em geral, mas o que está acontecendo? Está havendo um sufocamento da palavra. Aí quando há um sufocamento da palavra, a palavra fica infrutífera. Aí você não consegue mostrar a sua luz. Por quê? Porque as trevas, ela sufoca a palavra. E aqueles que estão em trevas, eles não querem a luz. Entendeu? As trevas usa essas pessoas que estão em trevas para a luz não aparecer. Então, o mundo é feito de desafios. Nós gostamos de desafios, mas os desafios inteligentes. Os desafios inteligentes. Porque se você pergunta assim, Daniel, mas eu quero
uma coisa, mas se você não tiver baseada essa coisa nas leis de Deus, você nunca vai ter, porque como eu estava dizendo, eu não estava dizendo, eu estava pensando ontem. Estava dizendo e pensando ontem. Ora, Deus não é o criador de tudo, do bem e do mal, não é isso? E você consegue ver Deus? Você não consegue ver Deus. Você consegue ver uma representação de Deus, que é o nosso caso. Então, Deus pode ser o pior canalha do mundo na nossa opinião, mas ao mesmo tempo é o quê? É o é o maior, né? O fodão, né? Por quê? Porque Deus pode te quebrar totalmente em um dia. Em um dia, Deus pode te quebrar totalmente em um dia, te deixar totalmente desestabilizado. E no outro dia, tu ficar novinho em folha. É aí que está a graça de servir a Deus. E é por isso que eu me dedico só às coisas de Deus em geral. Por quê? Porque se hoje eu tô ruim, da noite pro dia eu posso ficar melhor, ficar bom, entendeu? E aí que tá a fé dos que creem nas coisas de Deus. Mas aí, se você trocar a amizade de Deus por uma coisa que não tem frutos, uma coisa humana, aí você não vai conseguir nada com Deus. Por quê? Porque Deus, você tem que ter uma noção de que Deus é o quê? É onisciente, onipresente e onipotente, ou seja, pode todas as coisas. Então é isso aí, já é o básico que você tem que ter para querer estar perto de Deus, para estar perto de Deus. Então a nossa humanidade, ela é uma representação. Aí se você não sabe separar a humanidade do que é Deus, o Todo-Poderoso, entendeu? Ou seja, o tudo, o que cria tudo e o que veio do nada. Se você não souber separar essas coisas, essas ideias de pensamento, você nunca vai chegar a uma comunhão com Deus. Então, é por isso que foi dito, o Jesus disse que ninguém podia chegar a, a perto, Jesus disse, ninguém pode chegar perto de mim se Deus não o enviar. Por quê? Porque é Deus só é Deus que existe no geral. Aí se você não acredita na existência de Deus como um todo, toda a existência, aí você também não existe. Você deixa de fazer parte da existência de Deus. Então daí vem a questão da fé. Se a pessoa não acredita em uma coisa, como é que ela vai existir para aquela coisa, entendeu? É tipo um trabalho, exemplo, eu estou fazendo um trabalho. Aí se ninguém tá se envolvendo também comigo no trabalho, também não vai existir. Ou seja, vai haver muitos dizendo coisas à sua maneira, mas uma coisa é a maneira de cada pessoa de fazer suas coisas, outra coisa é a maneira que Deus faz. Então, entre as pessoas, a maneira das pessoas fazerem e a maneira de Deus, eu prefiro a maneira de Deus, porque Deus que controla todas as coisas. Então, por isso que eu fiz
não diria eu me rebaixei, mas eu fiz, digamos assim, pactos com, com, com coisas, com coisas ocultas. Eu fiz os meus pactos com coisas ocultas. Eu continuo fazendo até hoje, mas eu sempre tenho como base a autoridade de Deus. Porque se eu não tiver como base a autoridade de Deus, eu não vou ganhar nada. Então eu não sou inocente ao ponto de querer achar que tudo vai ser fácil para mim, porque simplesmente eu estou seguindo as leis de Deus. Não, pelo contrário. As coisas no mundo sempre vão ser difíceis, mas eu estou buscando uma facilidade para mim, justamente no reino de Deus, não é no mundo. Porque sabemos que para você depois eu falo mais. Então, depois eu falo mais porque estamos vendo aqui outras coisas aqui para falar, mas por enquanto vamos dizer só o básico aí para gente ver se organiza aí mais, tanto na internet quanto fora da internet. E vamos vivendo um dia de cada vez.